Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui para explicar as atividades que foram enviadas no grupo do WhatsApp. Essas são as últimas atividades antes de encerrar o trimestre e antes de nós começarmos a fazer as nossas avaliações, tá? Então, essas atividades ainda estão sendo enviadas aqui pelo grupo do WhatsApp, mas as avaliações serão entregues presenciais. Nós depois, posteriormente, estaremos explicando no grupo certinho como vai proceder e quando vai acontecer, tá? É, Então, ó, aqui em português nós vamos continuar utilizando o livro, tá? Então, como a gente ainda não pode estar entregando essas atividades presenciais, então nós vamos continuar mandando as atividades por WhatsApp, tá? Então, quando puder novamente estar entregando, vamos elaborar um material mais elaborado, porque no livro às vezes fica alguma dúvida, alguma informação superficial, algum conteúdo que não fique tão bem explicado assim, tá? Então, dessa vez, em português, nós vamos utilizar da página 118 até a página 156. Lá na página 118, nós vamos iniciar com outro gênero textual, artigo de opinião. E o que é esse artigo de opinião? Artigo de opinião nada mais é, como o próprio nome diz, você vai emitir a sua opinião sobre um dado assunto, sobre um fato. Então você vai emitir sua opinião, então você pode nesse artigo, nesse texto, estar persuadindo a pessoa com a sua opinião, tá? Então você pode utilizar ela para falar determinado assunto que você queira. Então, nós vamos percorrer essas páginas, fazendo as atividades, na página 118 até a página 156. Então, vamos lá. Então, vocês façam a leitura de tudo e depois venham percorrendo as páginas fazendo as atividades. Então, na página 22, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130. Lá na página 131 está escrito assim: produção de texto. Então, vocês vão fazer um artigo de opinião, tá? É, Se não couber no livro, podem utilizar o caderno, tá? Mas essas atividades do livro, só reforçando, é para fazer e deixar no livro. Não é para copiar nada no caderno. Eu não pedi nenhuma vez para fazer isso, mas eu estou reforçando para que vocês lembrem que as atividades do livro é para fazer no livro, tá? Só quando não tiver espaço, igual no outro 15 dias atrás, que eu pedi para fazer o texto informativo no caderno, porque não ia ter espaço para fazer no livro, tá? Então, agora aqui, o artigo de opinião, vocês também, se não tiver espaço, vocês podem fazer no caderno, só isso. Então, vamos continuar na página 132, 133, 134, 135, 136. E na página 137 nós nos deparamos novamente com verbo. Então, vocês vão fazer a leitura do que é verbo e fazer a atividade de verbo. Então, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144. Aí, vocês pulem a página 145 e vamos entrar lá em reportagem, tá? Então, reportagem, vocês façam a leitura, façam as atividades, só que nós vamos retornar com essas atividades de reportagem lá no terceiro trimestre, tá? Então, mas é para vocês continuarem e fazerem a atividade. Então, ó, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. E aqui chegamos ao final das atividades de português, tá? Então, só reforçando: fazer no livro tudo. O que não der para fazer no livro é para fazer no caderno, mas é só aquela produção de texto. Só onde tiver escrito produção de texto e não houver espaço, tá? Que o restante é para continuar no livro. E lá no terceiro trimestre nós vamos retornar fazendo reportagem. Por quê? Porque nós vamos provavelmente já estar entregando as atividades presenciais
e é mais fácil para vocês terem um conteúdo a mais, para poderem entenderem o que é esses gêneros textuais, tá? Então aqui a gente se encerra português. Então qualquer dúvida, só reforçando, podem me perguntar lá no meu WhatsApp particular. E outra coisa, poucas pessoas, poucos alunos têm tirado dúvida, perguntado, então não sei se estão participando, se não estão participando, e espero que todos estejam participando, estejam fazendo, porque provavelmente marcaremos um dia para a gente estar vendo esses livros, esses cadernos, para poder dar um vistinho, tá? Não é certeza ainda, então não posso garantir. Então agora nós vamos lá em matemática. Em matemática, nós vamos iniciar lá na página 100. Lá na página 100, figuras geométricas. Nós já estudamos figuras geométricas antes de iniciar a quarentena e essa aqui é uma unidade, 2 páginas de revisão, porque logo depois nós já iniciamos em ângulo. Então depois de ângulo, página 104, depois vem ângulo reto, depois ângulo raso, ângulo agudo e ângulo obtuso. Depois já iniciamos, já pulamos para retas perpendiculares, depois polígonos, depois triângulo, depois quadriláteros, depois circunferência, depois de circunferência, vamos para mais atividades e daí nós vamos iniciar lá na página 128 com frações. Frações vocês já viram, não é um conteúdo totalmente novo, então vocês já entendem bem de fração. Então, continuando, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 até a página 148. Lá no terceiro trimestre, daí nós vamos iniciar em porcentagem, tá? Mas não é agora. Então, paramos em frações, lá na página 148, tá, pessoal? Então, só reforçando, façam tudo no livro, tá? Tem espaço, então vocês podem fazer tranquilamente aqui no livro, que fica até mais fácil. Então encerramos então com matemática. Agora em arte, terminamos de ver dança, então agora nós vamos iniciar com música. Então como esse é os últimos dias antes da prova, então não dá para dar um conteúdo assim muito elaborado, porque a gente mandando por WhatsApp, então não tem como. Então, quando retornar, a gente volta com os desenhos, com as coisas para que vocês possam pintar, praticar, recortar, colar. Então, vocês vão fazer outra pesquisa em arte e vão ilustrar, só que dessa vez com música. Vocês vão pesquisar uma música que vocês gostem, tá? Mas desde que ela tenha um cunho educacional, um cunho culto, tá? Uma música que dê pra gente usar ela em sala. Não é qualquer música. Vocês não vão escutar, gostei dessa música tocando na rádio. Não, vocês têm que ver certinho se não tem nenhum conteúdo obsceno, nenhum conteúdo proibido, tá? Que vocês possam usar. Por quê? Porque nós vamos ilustrar essa música. Vocês vão escolher a música e vão ilustrar ela no seu caderno. Vai copiar, pesquisar a música, copiar no caderno e fazer uma ilustração, tá? Professor, mas a gente está fazendo muita ilustração. Gente, é o que está dando para fazer, porque a gente ainda não está podendo enviar atividades para que vocês possam, impressas, para que vocês possam pintar tudo certinho. Então, a ilustração é uma forma de vocês desenharem, de vocês pintarem, de vocês praticarem a arte. Então, é um conteúdo, continua sendo um conteúdo porque é música. E está no planejamento
Então nós vamos trabalhar com música. E vocês façam a ilustração. Lá em educação física, vocês vão pegar e fazer passos para essa música, tá? Então, vocês vão escolher uma música, ilustrar uma música. Em educação física, vocês vão fazer alguns passos para essa música. E quem puder, por favor, me envie, tá? Para que eu possa estar vendo, para que eu possa estar acompanhando, para que eu possa estar avaliando, para que eu possa saber se vocês estão fazendo ou não. Quem não puder, não tiver condições de estar enviando, não tem problema, tá? Mas quem puder se sentir livre, se sentir à vontade, escolha a música, faça a ilustração, faça os passos e me envie. E como está aproximando o Dia dos Pais, é no segundo domingo de agosto, nós vamos fazer um cartão. Então vocês peguem uma folha, pode ser folha de caderno, quem tiver sulfite em casa, quer folha, algum cartolina, recortem, façam um cartão bem bonito, pintem, quem tiver tinta guache, glitter, essas coisas, pode fazer. E um cartãozinho pro pai. E ou a figura que vocês tenham da pessoa como pai. Pode ser uma mãe, pode ser uma avó, pode ser um tio, uma tia, um primo, uma prima, um vô, uma avó, tá? Um responsável. Aquele que desempenha o papel de pai na sua vida, tá? Então vocês façam e entreguem para essa pessoa, tá? E é isso de atividade para esses dias, antes da nossa avaliação, beleza? Então qualquer coisa, entre em contato e que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá? Então se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e álcool em gel, ok? Então, até mais.